Já vai compartilhando, ajudando a gente aí, tá? Seja muito bem-vindo. Hoje o podcast ele tem um tema muito interessante e vai trazer informações muito legais para você. E nada melhor do que a gente apresentar, né, um convidado desse podcast de hoje. Está conosco aqui o nosso, vou chamar ele de mestre, né? Vamos dizer assim, né? Nosso amigo aqui, Kleber Pereira. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, meu querido. Bom estar aqui de novo. Bom para vocês que estão aí também. É muito legal estar podendo voltar aqui ao Humanamente. É uma coisa legal a gente falar de um tema que a gente tem se apaixonado. Esse tema tem realmente me apaixonado, tem sido legal poder militar, poder falar sobre ele e estar aqui para isso vai ser muito legal para mim. Muito bom, muito bom. Assim, é bom ter você de volta, né? Porque nós tivemos aqui no período passado, né? Verdade. Você esteve aqui falando, né, com a gente e foi muito legal essa troca. E quando esse tema apareceu, eu falei, não, vou ter que chamar ele, Beleza, para a gente poder trocar um pouquinho. E assim, a nossa interação aqui é legal que a gente levar informação para as pessoas, né? E levar informação de qualidade com pessoas que atuam, que militam na área, né? E falar um pouquinho desse tema hoje, ele é bastante, vamos dizer assim, desafiador, né? Então, sem dúvida. Nós estamos numa série, né? E essa série é falando sobre a questão do autismo, né? Nós falamos na semana passada essa questão do autismo voltado para a questão da inclusão dentro das escolas, né? E foi muito bom. As pessoas interagiram bastante e hoje não é diferente. Mas antes da gente entrar logo no tema e falando sobre ele, fala um pouquinho, Kleber. Eu sei que as pessoas, muitas pessoas que vão assistir, elas já te conhecem, mas fala um pouquinho quem é o Kleber, porque de repente uma pessoa que não te conhece, para quem é o Kleber, né? O que o Kleber atua, onde o Kleber, né? O que o Kleber faz? Fala um pouquinho aí de você para as pessoas conhecerem um pouquinho. Show de bola. Bem, eu sou Kleber Pereira, sou psicólogo clínico, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também sou pedagogo formado pela UERJ, funcionário técnico lá também. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atualmente eu estou na Comissão de Acessibilidade, né, para a gente tentar fazer um trabalho, e também no Núcleo de Acessibilidade do Instituto de Letras, para fazer justamente um trabalho de inclusão dos neuroatípicos. Na clínica, a gente trabalha com adultos e adolescentes, alguns autistas, outros TDAH, né, e algumas pessoas que são consideradas neurotípicas, né? Mas a gente também está na clínica atuando também dentro dessa área, não trabalho com crianças, né? A minha pegada é com adultos mesmo, é o que a gente tem feito por aí. Legal. Tá vendo, gente? Ó, não é pouca coisa não, né? Ele já tem todo o embasamento para a gente poder dialogar, falar um pouquinho dessa pegada que é falar sobre a questão do autismo na particularidade, né, na vida adulta, né? O que a gente já pode tá falando um pouquinho, Kleber, entrando dentro do tema, que é o autismo, a vida adulta e essas implicações que desenvolve, né, dentro dessa capacidade quanto adulto? Porque a gente falou um pouquinho aqui na semana passada, né, e deixamos até um linkzinho, uma pegada, uma brecha, né? Verdade. Que é justamente, a gente falou aqui sobre essa questão da criança laudada, e aí quando o pai ele tem esse laudo da criança, e a criança, né, ela chega ali, né, dentro dessa especificidade, e o pai ele começa, né, ficou até uma fala que eu acho que a gente pode começar colocando ela de pano de fundo, né? Por aí, né? Que a probabilidade genética, né, de um adulto que tem um filho, né, que é laudado, ela pode estar, sim, que o pai ele pode ser um autista. A gente vai falar um pouquinho disso. O que você já pode estar colocando dentro desse embasamento para a gente aí? Eu acho que é um ótimo ponto de partida, né? Como eu vi o episódio da semana passada, gostei bastante. Foi legal. Muito legal. E essa ideia de fazer uma série, né, de tentar cobrir o que são as questões ligadas ao autismo, em parte porque é muita coisa para se falar realmente num episódio só. Eu achei ótimo, parabéns pela iniciativa. Legal. E dentro do que a professora estava falando na semana passada, eu achei legal essa coisa do link de pensar no que os pais hoje, né, têm sido impactados pelo fato de descobrir filhos autistas, né? A gente tem com clareza, e a gente vê isso nos estudos, há algum tempo a gente já percebe que
a perspectiva genética ela é de uma significância muito grande. Cerca de 90% tem a ver com o fundo genético. Não é que todo mundo que tem um filho autista vai ser autista, Ok. né? Mas é uma questão de predisposição genética e de sobrecarga. Como é que a gente pensa isso e como é que isso tem sido visto agora com relação aos pais? O que a gente sabe hoje pela ciência, né, pelos artigos e estudos que a gente tem visto, lido, é que o que há é um conjunto de genes que podem facilitar ou predispor a pessoa ao autismo. Só que todos nós temos alguns traços, como a gente, eu e você. Nós somos 2 homens negros, Sim. temos melanina. Sim. A quantidade de melanina que você tem Sim. é menor do que a que eu tenho, Sim. porque a gente percebe isso na pele. Quando eu Sim. olho para a minha pele, ela é mais escura, a sua pele é mais clara. Sim. Nós 2 somos homens negros, Sim. né? Estamos na negritude, mas em graus diferentes, né? Como acontece com o espectro autista. Existe um espectro ali, e dentro daquele espectro aquilo se distribui. Algumas pessoas têm uma quantidade de genes que vão implicar na possibilidade de autismo muito menor. Então ela tem traços, né? Pode ter alguns traços como uma rigidez um pouco maior de pensamento, uma dificuldade de socializar, mas ela não consegue fechar o diagnóstico. Ela tem traços, mas não fecha o diagnóstico. Então, muitos pais de autistas têm justamente essa característica. Ou o pai, ou a mãe, ou o pai e a mãe, um pouco de cada um, e aí quando o filho nasce, ele nasce com uma exacerbação, né, genética, e que acaba, coincidentemente, inclusive pelo ambiente que ele vive, que é diferente do que o pai viveu, diferente do que a mãe viveu, há uma provocação maior do meio, que a combinação é genética, ambiente e alguma coisa que possa estar ali deflagrando os sintomas de maneira mais aguçada. Né? Sim, então, isso aí é uma tríade, claro, focando muito mais na questão do ambiente e da genética. Né? E esses casos fazem com que muitos pais, ao chegar com o filho, descobri-lo diagnosticado, né, ele fala assim, pô, mas a senhora falou, ou o senhor falou, né, com o profissional, que é tal traço que diz que ele é, tal traço também indica que ele é, mas eu sempre fui assim, quando eu era pequeno eu fazia essas mesmas coisas, né? E dependendo do grau, você acaba descobrindo que o pai ou é o que a gente chama de fenótipo ampliado, né? Aquela pessoa que numa régua de possibilidade de autismo, ela está muito perto da entrada para o diagnóstico, né? Que ela já tem muitos sinais, né? que podem indicar, e a gente chama isso de fenótipo ampliado. É um pedacinho de régua a mais, né? Tipo assim, se olhar aqui, esse cara tem algumas coisinhas de autismo. Né? Mas não está ainda dentro da regra do que faria o diagnóstico de autismo do transtorno dentro do espectro. Né? Isso é o fenótipo ampliado. E muitos pais estão dentro do espectro autista. Né? Então é muito comum você encontrar filhos, né, que estão no momento do diagnóstico, até por causa da complexidade que a gente tem durante anos de entender o autismo, filhos que aparecem diagnosticados no que a gente chama de suporte 2, né, nível de suporte 2, e o pai é claramente alguém que está no suporte 1, no nível de suporte 1, ali já na parede, né, do que é o suporte do filho. E aí, quando o pai começa a se incomodar com aquilo, com as características que são parecidas, vai procurar o diagnóstico, ele também pode estar ali dentro do espectro autista. Isso é uma coisa que tem acontecido bastante até. Então, meu amigo, assim, acho que o que você está colocando traz para a gente assim, uma questão da gente pensar, né, em que essa fala, né, quando a gente fala sobre o autismo, há ainda um certo preconceito ainda pela sociedade, pelo, vamos dizer, um senso comum, né? Ainda há muito as pessoas pegando informações e não sabendo lidar ainda, né? Vamos dizer assim, a gente vê isso pelos contextos sociais, né? Onde as pessoas estão colocadas. O que a gente poderia pensar, né, de uma forma assim sobre o TEA? Assim, principalmente para aquela mãe que está em casa, talvez aquele pai que não tem tanta informação, sabe? Vamos dizer assim, apesar que hoje as informações ela está no celular, você vai no Google ali, você colocar, vem, mas de uma forma mais prática. O que seria o TEA para a gente colocar para as pessoas entenderem e não ter tanto um olhar tão preconceituoso? Como é que a gente pode pensar sobre isso aí? Caraca, ótimo, Júlio, você falar sobre isso, né? Você abordar dessa maneira. Sobretudo quando a gente fala de transtorno de espectro autista em adultos, né?
é importante a gente pensar que uma pessoa, um adulto que está dentro do espectro autista, muitas vezes ele vem sofrendo coisas desde a sua infância. Porque a pessoa não se torna autista, ela nasce autista. Sim. É o que a gente chama de neurodiversidade, ou neuroatipia. Ele é diferente de uma pessoa que tem uma mente organizada neuronalmente de maneira típica, ele tem uma mente organizada de maneira atípica. A gente poderia aqui explicar um pouco mais depois, mas só para a gente poder ter uma ideia. Então, tem uma mente típica, né, neurologicamente colocada como típica, e existe uma perspectiva neurológica atípica, e é esse o caso. A pessoa nasce com aquela predisposição. O que os sinais, ou os sintomas, ou as características que vão aparecer provocadas pelo ambiente. A gente tem duas coisas que são primordiais para se pensar no diagnóstico de autismo, né? Que é a dificuldade de interação social e os comportamentos repetitivos ou restritivos, né? Então, uma coisa está ligada ao comportamento social. A pessoa, às vezes, ela fala, ela conversa, ela tem cognição até preservada, mas ela tem uma dificuldade de se comunicar. Né? De vez em quando fica boiando nas piadas, não entende direito o que o pessoal fala, né? Quando é zoado fica aquela cara de não estou entendendo direito, porque algumas coisas da comunicação natural que a gente está acostumado a fazer de troca rápida não pega, não consegue pegar com muita facilidade, tem que treinar para poder pegar, porque a comunicação, diferente disso, quando você pensa só na fala, né? Ela é completamente distinta, ela oferece muito mais complexidade que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui agora. Né? Eu vou falando, você dá um sorriso, franze a testa, e tudo isso é comunicação. E para mim, isso entra como uma... Verbal e não verbal, né? É isso aí. Exatamente. E para o TEA, muitas vezes isso não acontece. Então tem adultos que passaram a vida inteira cometendo gafes, sendo mal interpretados, né? Ou porque são sinceros demais na hora errada, ou porque, apesar daquela cara evidentemente revoltada que a pessoa mostrou, ele simplesmente ignorou, passou batido e continuou fazendo aquilo que incomodava muito a outra pessoa, né? E aí quando ele vê, tem gente na porta da escola esperando ele para cobrir ele de pancada, porque ele não tem noção, né? Ou aquela menina que está fora do propósito, dá um sinal errado para um rapaz, porque ela não entende os sinais, e o rapaz acha que ela quer porque quer namorar com ele, né? Então uma série de inconvenientes que vão sendo acumulados e que vão registrando aquela história com coisas negativas, com reforços negativos de comportamento. Quando ela chega na vida adulta, ela está ali já com muitas dificuldades que fazem acentuar nelas o que a gente chamaria de comorbidades. Doenças que começam a aparecer juntas. Né? Uma depressão, né? Um estresse muito maior, né? Um transtorno de estresse bem maior, um transtorno opositor por algumas situações, uma síndrome do pânico, porque tem coisas que ela já não quer mais enfrentar. Então, tudo isso entra no bojo. E por que eu estou falando isso tudo? Porque às vezes as pessoas pensam, e aí a questão do preconceito, que o transtorno espectro autista é uma doença. E não é uma doença. Né? É isso. A gente, na classificação internal de doença, ele entra porque ele é um transtorno mental, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento e algumas vezes associado com, por exemplo, uma deficiência intelectual, ele tem tons muito próprios. E como tem tons muito próprios, precisa ser diagnosticado. E eu acho, e penso mesmo isso, né? E é uma questão que a gente vê nos estudos, e para mim é muito pessoal isso. Eu penso que existe uma necessidade de que a gente entenda que para um lugar como que a gente vive, que é a humanidade, né, para os seres humanos aceitarem pessoas diferentes, quase sempre você tem que legislar. E se tem uma coisa que faz o ser humano legislar de fato, é a obrigatoriedade de códigos, né? Ou códigos legais, ou no caso dos transtornos e do transtorno do espectro autista, um código de doença. Quando você vê um código de doença, o cara se vê obrigado a dar suporte. Porque agora está ali, é legal, está escrito, tem um atestado, e aí o cara vai dar, né? E eu costumo brincar, né? Eu falei outro dia com um paciente meu, falei, cara, isso é igual aquela coisa do empregado que tem muita intimidade com o patrão, conhece bem e tal, até o dia que ele falta. O patrão confia nele, acha maravilhoso, aí ele falta, né, naquele dia, o patrão precisava muito dele, e mesmo que ele fale, não fiquei doente, por isso que eu não vim.
Quando ele volta no outro dia falando isso, o patrão olha para a cara dele com aquela cara de ficou doente mesmo. Estava bem, ou só faltou. Você já está aqui hoje. Que doença, né? Então, muitas vezes, acontece que com quem está dentro do transtorno a mesma coisa, né? Ele é deslegitimado na sua característica, na sua necessidade de suporte e acaba sofrendo ainda mais. E quando ele tem o diagnóstico, muitas vezes isso abre para ele uma reafirmação das suas próprias necessidades, né? Por isso que o preconceito é importante ser quebrado, porque é importante para as pessoas que têm dificuldades, que estão passando por dificuldades, sobretudo os adultos, correr atrás do seu diagnóstico, correr atrás de entender quem ele é. É importante essa sua fala, porque assim, até no próprio podcast, teve uma fala, e essa fala foi, na verdade, de uma mãe que o filho foi laudado, e a partir desse laudo, parece que para ela trouxe algumas confirmações, sabe? E aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando aqui, raciocinando, talvez essas confirmações, ela vêm também para ajudar, penso eu, né? Para que haja um olhar até de um tratamento dessa própria mãe, desse próprio adulto quanto ele, né? Nas especificidades dela, que ela vai olhando no seu dia a dia. E aí, quando esse filho ele traz essa luz, eu fico pensando quanto tempo essa mãe, esse adulto perdeu de ter suporte para ele, para ela, ou para ele, para ela. Verdade. Né? Verdade. E aí acho que seria um pouco, né, a gente pensar um pouco, falar um pouco assim, sobre essa questão vamos dizer assim, o diagnóstico tardio. O que a gente pode pensar desse adulto? Quanto ele sofreu por não acontecer isso? O diagnóstico tardio ele é complexo por duas formas, né? A gente pode pensar que tem esse critério da questão emocional, né, que envolve o diagnóstico tardio, porque provavelmente essa pessoa, de alguma maneira, pode ter se justificado durante toda a vida e ser reafirmado como pessoa normal, né? Então, muitas vezes, ela resiste ao diagnóstico. Porque, vez ou outra, você vai encontrar pessoas que falam, você é muito esquisito, você é muito estranho. E aí a pessoa vai tentando se corrigir, se reafirmar, se recolocar, e ela passou tanto tempo fazendo aquilo, que quando chega a possibilidade de diagnóstico, que pode ser a partir do filho, ela não só nega o dela, como nega o do filho. Sim. Né? Ela passa por uma negativa primeiro do filho, sim. Que justamente com a mesma história, né? Sim. Não, mas eu era assim quando eu era pequeno. Justamente. E aí nega o filho e já começa aquele problema. Não, antigamente isso não existia, não. Sempre foi assim, isso era frescura. Não. Isso aí. Não é? Às vezes a fala é essa. Isso, deslegitimo e até ofensivo com o próprio filho, né? Abusivo na forma, por causa disso, né? E quando a gente fala de um casal que às vezes não consegue se entender, e se a gente pensar que muitas vezes esse adulto autista, que é pai de um autista, tem problemas de comunicação, é muito comum ele nem perceber que ele está fazendo essa negativa e provocando uma situação ainda mais complexa para o próprio filho, né? Que está ali naquele possibilidade de diagnóstico, porque ele fica jogando contra. Sim. É um mecanismo de defesa dele, né? A gente da psicologia fala muito disso. É um mecanismo de defesa dele, porque ele precisa se manter construído. Sim. Né? Mas há também um outro aspecto que é muito curioso e é muito comum, né? Que é o aspecto das mulheres autistas, né? As mulheres autistas, a gente já sabe que, historicamente, elas sempre tiveram menos diagnóstico, porque as mulheres fazem uma coisa que para o homem é um pouco mais difícil, que é o que a gente chama de mascaramento, o masking. O mascaramento dos sintomas, né, das dificuldades na mulher, ele é muito mais comum, entendeu? E até porque socialmente a gente suporta muitas coisas que no autista aparecem gritantemente, a gente suporta isso nas mulheres. Uma mulher mais calada, uma mulher mais calada. Não, sim, mais reservada. Ela é recatada, é reservada, sim. Claro, é normal. Uma mulher que de vez em quando fala coisas estranhas demais, fala... Não é louco, é mulher. Né? Então, tem uma série de coisas que a cultura que envolve ela fica ratificando como sendo possível, e ela vai se deixando levar. Vai introjetando essa, né? Uma mulher que percebe que tem que conversar com um bando de amigos, né? Ou então, toda vez que vai no banheiro, vai 3.
né? Ela não entende aquilo de jeito nenhum, mas como sempre vai, ela topa aí e vai junto. Sim. E aí ela só se mascarou. Sim. Chega lá, ela não entende por que está todo mundo junto, olha para um lado, olha para o outro, fala, por que nós estamos 3 aqui? Mas aí não pergunta, porque sempre vão. Sim, né? Ela fala assim, deve ter algum código escondido, eu não vou perguntar, porque senão eu vou pagar mico de novo, igual era quando era criança, não vou pagar, eu vou resolver então, meus amigos e tal, e ali mascara. E esse mascaramento vai criando cada vez mais circunstâncias, como isso é sério. mais circunstâncias complexas, né, para se resolver, para se fazer. Isso vai sendo carregado pelo tempo, né? O masculino feminino, né, ele é uma questão bastante complicada e tem feito muitas mulheres terem transtornos associados mentais por causa disso. Sem contar, Júlio, a quantidade de diagnósticos falseados ao contrário, né? Então, a mulher primeiro diagnosticada com depressão, primeiro diagnosticada com ansiedade, justamente. E depois de muitos diagnósticos recorrentes e diferentes, né, bipolaridade, né, uma função deles, é que chega alguém e fala assim, nossa, será que você não é autista? Não. Aí ela fala, como? Não, será que você não é autista? E ela mascarou tanto que até ela tem dificuldade de, nos testes, conseguir se comportar de maneira natural, que é uma outra coisa interessante, falar de como é essa questão do diagnóstico, tanto para homens quanto para mulheres na vida adulta, né, que também não é uma característica simples. Essa sua fala acende uma luz que praticamente a gente que atua muito na clínica, a gente vai percebendo justamente essa variedade de diagnóstico, às vezes, colocado, né? Principalmente hoje, né? A gente percebe que as pessoas hoje elas estão à procura de algum diagnóstico voltado para a questão da saúde emocional, né? Uhum. Então, quando você coloca essa a gente está falando justamente sobre a gente está falando sobre níveis dentro da questão do autismo, seja ele do nível 1, nível 2, né, do nível 2 mais em diante, né, já fica mais perceptível, mas o nível 1 que a gente está falando na questão adulta, e a gente vai vendo que talvez quantas pessoas sofrem, chega na clínica por causa de uma depressão, por causa de uma ansiedade, por causa desses fatores, de situações que não foram faladas, que não foram percebidas, que sempre como for colocado com um certo tabu dessa autoaceitação de si, desse auto-olhar para si mesmo e se percebendo dentro da forma como é, dentro da sua funcionabilidade. É isso aí. E aí a pessoa tenta encaixar num lugar onde ela não encaixa. Exatamente. Justamente essa. E aí, percebe como isso, a força que a pessoa vai fazer para poder estar no ambiente, para poder estar em locais, para se formar dentro de um padrão que não é o padrão. Uhum. Entende? E aí isso cria todo sabe? Eu tô pensando aqui, cara, junto com o que você tá falando aqui, eu acho que isso a gente deveria falar e deveria repensar muitos fatores relacionados às informações que nós temos hoje, sabe? E é interessante a gente vai continuar falando um pouquinho desse bate-bola aqui, que eu acredito, cara, que eu acho que 1 hora não dá pra gente poder colocar a importância dessa informação que existe sobre o tema que a gente está tratando, tá? Pessoal, fica com a gente aí, eu vou chamar um parceiro nosso, tá? E a gente volta com muito mais aí, tá vendo? Quanta informação boa tem para você? Fica aí com a gente e vem com a gente no próximo bloco aí. Olha só, pessoal, tem uma dica importantíssima para você. É isso mesmo. Esse material agora está na forma digital, que vai te ajudar muito. Quer saber um pouquinho mais? Clique aqui na descrição desse vídeo e que você terá maiores informações. Eu me lembro do primeiro dia, da primeira hora que vocês chegaram. Como a gente estava acabando de se conhecer, eu ainda nem sabia como chamar vocês pelos nomes. Disse apenas, sejam bem-vindos. E disse isso algumas boas centenas de vezes naquele dia. Era o meu primeiro encontro com vocês. Começamos a nos conhecer. Vocês dizendo, te encontro lá no Nova América. E eu vendo acontecer uma história atrás da outra. Já a Gabi diz que está crescendo aqui com a sua nova faculdade. Eu ainda podia falar do Antônio, da Dona Valéria, do Carlos, da Renata, da Marina, do Evandro e de tantos outros que, volta e meia, estão aqui.
encontrando cada um o jeito de realizar seus desejos. Sinto que valeu muito a pena ser do jeito que sou hoje. E sabem de uma coisa? Como é bom crescer. Fala pessoal, você que quer conhecer um pouquinho aí do nosso trabalho no humanamente.vida, é só você acessar no nosso Instagram. Você que está assistindo a gente, a live aí pelo Instagram, você conhece um pouco desse trabalho que a gente desenvolve, né, dentro de um contexto ali no Shopping Nova América, tá? E você terá maiores informações sobre tudo aquilo que a gente está colocando, tá? Voltando aqui para o meu amigo aqui, meu amigão, essa fala que você trouxe, na verdade, ela trouxe um start aqui, sabe? Um insight que é justamente sobre esse diagnóstico tardio e sobre as complexidades, né? Os malefícios que isso pode trazer na vida de uma pessoa, de um adulto, né? E aí eu fico pensando isso tanto num contexto profissional, num contexto familiar, num contexto social, para a gente ir avançando um pouquinho sobre essa questão do diagnóstico do autismo e os transtornos que acabam se juntando. Como é que a gente pode colocar isso um exemplo para as pessoas, para talvez elas pensar um pouquinho, né? Quando eu estou falando isso, eu estou falando justamente da sua primeira fala, porque a sua primeira fala você falou que assim, às vezes a pessoa ela não tem até mesmo ela não é laudada, mas ela tem ali, como você falou ali, são questões que já estão com ela, que são delas. Para as pessoas tirarem alguns tabus de lutar por coisas, lutar por algumas questões, tentar mudar aquilo que não é para mudar, é para aceitar. Né? Você pode falar sobre isso, sobre essas questões aí? Então, cara, o transtorno do espectro autista, assim como acontece com o TDAH, né, que são transtornos do neurodesenvolvimento, né, são neuroatipias, são funcionamentos cerebrais diferentes. Então, algumas coisas, elas são, e simplesmente são. Né? São. É que nem, a gente pode pensar assim, vamos pensar no TEA e no TDAH como uma pessoa que é muito alta ou uma pessoa que é muito baixa. Ok. Existem paliativos quando o cara muito alto, por exemplo, vai passar numa porta, né, e aquela porta tem 1,80 m ao invés de 2,10 m, e ele tem 2 de altura, ele tem que se adaptar àquela situação naquele momento. Perfeito. Não adianta ele querer que a pessoa vá tirar a porta e fazer ela crescer, porque ela não vai crescer naquele momento. Então existe aí um grau de adaptabilidade, de suporte, que tem que ser enxergado também pelo agente que tá com aquela questão, com aquela característica. Como você falou e colocou muito bem, quando a gente fala do fenótipo ampliado, vão ter sinais de rigidez, por exemplo, que é parte do processo mental daquela pessoa. Okay. Ela é uma pessoa rígida. Ok. E ela precisa principalmente se entender como pessoa rígida, até para que ela possa negociar, quando for extremamente necessário, aquela rigidez. Entendeu? Sem ficar sem ficar culpada, por exemplo, achando que toda vez tem que tirar. Sim. Porque às vezes ela não vai ter, porque é ela. Sim. Aquilo é o padrão dela. As pessoas vão reconhecer ela daquele jeito, mas sabendo que ela sempre pode tentar negociar aquilo. Sim. Né? E a terapia tem esse espaço, né, de tentar trazer para a pessoa isso. Perfeito. Quando a gente fala, e o que a gente trabalha na clínica é isso, né, do transtorno de espectro autista em adulto, muito do que a gente trabalha é isso, né? É a regulação emocional, são as medidas sociais de colocação psicológica para que ela possa se comportar dentro de um parâmetro que ela não se sinta agredida, né? Então, ela não é uma pessoa anormal, ela é uma pessoa diferente. E enquanto pessoa diferente tem que se comportar entendendo quem ela é. Se ela é uma pessoa com 1,90 m e a porta só tem 1,80 m, quando deveria ter 2,10 m, ela tem que se adaptar. Não adianta ficar discutindo, quebrando o pau, brigando com as pessoas e não se comportando como aquela porta necessita muitas vezes, né? Assim como também é importante que a pessoa que está fazendo portas de 1,90 m se toque que pode ter pessoas que são muito mais altas que aquilo. Isso a gente chama de acessibilidade. Sim. Se você começa a perceber que existe na perspectiva de entrada para aquele lugar, para aquela estrutura que você está montando, e aí muitas vezes é o colégio, é o trabalho, é a família, né? Precisa de uma questão de acessibilidade, cabe a nós também
adaptar essa acessibilidade, né? Colocar aquilo dentro da possibilidade para aquela pessoa. A gente está falando aqui sobre altos e baixos, né? Vamos falar de um TDAH, que a gente falou que era baixo, né? Que tem lá suas características também, né? Mas ele vai precisar de suporte. Sim. Quando ele estiver pequeno, quando ele for uma pessoa criança, mas também vai precisar de suporte quando ele for uma pessoa adulta. Porque o TDAH também não passa. Então, amigo, entendeu? Olha só, eu vou entrar para uma questão. A gente está falando sobre situações que são muito importantes, mas eu percebo que as pessoas ainda têm uma dificuldade de chegar até um conhecimento e um entendimento sobre essa causa disso que nós estamos falando. Porque, geralmente, quando a pessoa ela olha, na verdade, no filho, ela vai procurar um profissional. Sim. Mas dificilmente, né, vamos dizer assim, em períodos, vamos dizer, um pouco mais tardios, não tinha esse olhar que tem hoje. Não, é verdade. Né? E aí, dificilmente as pessoas eram encaminhadas para um profissional. Verdade. As pessoas só eram encaminhadas para um profissional quando, por exemplo, até a gente já falando, se a gente for falar de depressão, se a gente for falar de ansiedade, se a gente for falar de pânico a um tempo mais tardio, difícil, ainda existia um preconceito das pessoas lidarem com essas questões. E falando sobre a questão do autismo, do TDAH, que é o que a gente está colocando na vida adulta aqui, a gente percebe que há uma fala que precisa ser repetida. Eu acho que esse programa aqui está sendo muito válido nisso que a gente está falando, e ele deve se repetir não só nesse, acredito que em outros, porque vem um contexto social de uma rigidez quanto à procura de um profissional. Verdade, com certeza. Porque as pessoas ainda só procuram um profissional não para poder fazer uma validação, eu quero ver se eu tenho alguns traços sobre autismo. Não, ela não vai procurar. Agora, se ela tiver uma depressão mais profunda, se ela tiver uma crise de ansiedade por causa, né, da questão do TDAH, ele vai ter, de repente, provavelmente uma crise de ansiedade aí, a gente vai perceber que ela vai chegar nesse profissional por causa da especificidade do transtorno que vem depois, da comorbidade. Do transtorno que vem depois, e não por causa da primeira questão que ela deveria procurar. Correto? Não, está coberto de razão. Acontece bastante. E você está perfeito, né? Você está coberto de razão. Quando a pessoa consegue perceber, e por isso a informação é tão importante, por isso está fazendo o que a gente está fazendo aqui, sim, falando sobre, é tão libertador. Né? Perfeito. Porque quando você hoje olha na internet e vê vários casos de diagnósticos de pessoas famosas, né, que aparecem, por exemplo, como a Letícia Sabatella, sim, que teve o diagnóstico da filha, e teve o dela, e aí falou, caraca, entendi uma porção de coisa aí. Agora que eu fui entender, mas nunca procurou também. Ela já não sabia que ela não era do jeito que todo mundo era, e ela foi acumulando alguns déficits que vão aparecendo e que vão podendo piorar. Sim. Então, o alerta é, se você tem sinais, né, avalie esses sinais. E aí eu diria que existem duas propostas que eu acho importante, né? Você pensar que a ideia do diagnóstico, ao tentar pensarmos, que nós pensemos no diagnóstico, é importante que a gente pensar que existe o diagnóstico formal, a procura, né, do diagnóstico formal, que seria essa busca pelo diagnóstico, e existe também uma coisa que vem antes disso, né, que é um mapeamento de sinais que você pode fazer tranquilamente, só para poder ter uma noção de se você tem aquilo ou não. Legal. E uma consulta a um terapeuta, né, em que você possa descrever aquilo, ou talvez fazer um dos testes pequenos, sim, né? A gente, sim, tem alguns testes que na psicologia a gente consegue usar para mapear sinais, que a gente chama de mapeamento, né, de sinais, que podem indicar a você quais são os sinais que você apresenta de dissociabilidade, positivo, de rigidez. Perfeito. Saber se você tem um certo neuroticismo mais aplicado ali, lidar com essas coisas separadamente e saber se existe a possibilidade de se buscar um diagnóstico para que você tenha maior suporte. Porque para ter um suporte de verdade, né, você precisa primeiro entender o que você está vivenciando, entender quem você é. E isso você pode fazer com um mapeamento breve, né, com uma busca, sabe? Ninguém é... Agora eu me lembrei de uma coisa que o amigo meu falava bastante.
Pô, tem gente que parece que tem síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E não é, né? Não, o ser não. humano é um ser humano versátil. Adaptável. Desde sempre. Sim. Né? É um produto do meio, Sim. é um produto das interações que ele tem. Então, se a gente consegue nos olhar com a perspectiva de que a gente pode melhorar aspectos que as pessoas começam a criticar em nós ou a pontuar em nós, é muito mais produtivo do que a gente ficar sofrendo ou fazendo as pessoas sofrerem, né? Quando a gente está falando da busca, né, e aí não é uma crítica, né, para a pessoa, mas uma realidade do que a gente vê. Muitas vezes a pessoa, por causa de um preconceito que a sociedade fica impondo de você ter uma doença mental, né, ela fica resistindo àquilo, quando na verdade às vezes é muito melhor que ela conseguisse alcançar o acompanhamento necessário para ela. Sim, verdade. Né? Não é diferente O de você ter... acolhimento, né? Claro, você tem um problema no estômago e fala, pô, não, nunca vou, porque se alguém souber que eu tenho problema no estômago, se eu nunca, não vou, se souber que eu tenho problema no estômago, não existe, né? A gente não faz isso. O que a gente faz para a saúde mental? Não. Né? Se alguém souber, soube. Né? E agora trabalha com isso, meu filho. Né? Que é o que a gente mais precisa. Legal. Aqui, primeiro eu quero parabenizar, né, o pessoal aqui da TV Metropolitana. A gente está mais bonito aqui mesmo, ó, rapaz. Fizeram uma mágica aqui, rapaz. A gente tá mais bonito. É verdade. Dá para perceber. A olhos vistos. Mas está com a gente aqui o Cláudio Luiz Rocha está aqui. Bispo Kleber. Esse é um amigo, né? Amigo é bom por causa disso. Amigo faz essas coisas, né? Amigo é bom por causa disso. A Aline está aqui com a gente dizendo assim: eu não gosto de ir ao cinema devido ao som alto. Não consigo permanecer numa festa por mais de 2 horas. Começo a ficar muito incomodada. É um posicionamento da Aline. Cara, né? isso é demais, né? Para você ver, quando as pessoas começam a perceber os seus sinais, né? E aí, novamente, né, são só sinais. É óbvio que é o acúmulo deles que vai criar a perspectiva de um diagnóstico. Mas é muito importante você se conhecer. O que a Aline está falando aí é se perceber. Isso. Né? Como é que você vai numa sessão de Senhor dos Anéis, né? Que 3 horas e tal, não tem condições, Avatar, né? Se você tem essa sensibilidade. Sim. Então, negócio de fugindo, luzes na cara, né? Tu tem que se conhecer, vai fazer uma sessão de cinema, né? Fala assim, cara, não, esse tem televisão, eu não vou. Esse só quando for para o streamer. Quando for no streaming, eu tô lá vendo. E isso é se entender. Essa sensibilidade, né? Legal, muito boa falar aqui. O Cláudio está aqui, tem momentos certo para fazer... tem momento certo, ele está fazendo, na verdade, está fazendo uma pergunta. Tem momento certo para fazer esse mapeamento? Vamos lá. Na verdade, aí que tem a crise maior, né? Aí é uma fala para os pais primeiro, né? Porque o que a gente sabe, e é importante a gente pensar nisso, que eu acho que tem sido um dos grandes problemas que a gente tem com o autismo e com esses diagnósticos que estão aparecendo agora. Por que começam a aparecer mais diagnósticos? Porque tem mais informação, tem mais profissionais voltados para isso e mais profissionais da psicologia, da neuropsicologia, que estão mais antenados com isso e muito mais informação rodando. Perfeito. Mas ainda assim nós temos muitos profissionais médicos que ainda não têm essas informações. Sim. E aí é primordial, né, a gente pensar que os pais também têm uma responsabilidade em acompanhar o seu filho nisso, né? Então, aprender e entender como é que funciona a evolução do ser humano, né? E na carteirinha, aquela que está atrás da carteira de vacina. Sim. Até anos tal, tem que fazer isso, tem que falar, até ali começa a andar, até aqui começa a comer, aí, né? Acompanhar aquilo para perceber todos os graus, né, que tem no crescimento e desenvolvimento humano. Perfeito. Isso faz muita diferença. E a resposta para essa pergunta do Cláudio tem muito a ver com quanto mais cedo, melhor. Né? Então, quanto mais jovem for, melhor vai ser na vida adulta. Né? E quanto mais tenra a idade você começar a perceber os sinais e der valor a esses sinais, melhor. E aí é trocar de pediatra se não tiver tendo respostas verdadeiramente comprometidas, né? Porque tem pediatra que fala assim, me desculpem os pediatras, colegas, perdão, mas é verdade, né? Não, criança é assim mesmo. Cada criança tem seu tempo. Não, gente, tem curva de desenvolvimento. Sim. Isso é ciência.
sabe? E tá lá, curva de desenvolvimento, tem um lastro para poder chegar, não está chegando, vamos fazer alguma coisa. Ah, mas é autista? Não precisa ser, só precisa colocar dentro da curva certa para a gente poder ter o melhor, né? Então, mapeou os sinais, procure. E aí, a questão do mapeamento, que é uma outra questão legal, né? Que é da gente pensar. Quando você pensa no desenvolvimento humano com relação ao autismo, o que a gente sabe é que as podas neuronais, porque você nasce com muito neurônio, igual você que nasceu com muito cabelo, né? E o tempo vai sumindo, vai caindo, né? Vai cortando. E as podas neuronais são isso, né? Você nasce com muito neurônio sobrando, e tem um determinado momento em que teu cérebro pega aquele excesso e torce e fala, pô, para que tanto neurônio para cantar se esse cara tem uma voz horrível? Vamos cantar. Para que tanto neurônio para fazer musculatura se esse cara nunca faz exercício? Entendeu? Sim. E aí ele vai adequando o teu cérebro às necessidades. Sim. Muitas vezes ele pode falhar nessa poda. Ou poda a mais, ou poda a menos. Quando ele poda a mais, ele pode estar cortando coisas que são importantes, mas que estavam um pouco atrasadas em você. Por isso que é importante, quanto mais cedo colocar dentro das curvas, melhor. Porque aí a fala começa a entrar no lugar, e aí aquele neurônio da fala vai ser ativado mais cedo. E aí, na poda neural, que é geralmente 3 anos, 2 anos e meio, alguns dizem que é de 1 ano e meio até 3 anos, a primeira poda, você já vai ter uma preservação muito maior, vai ter uma estrutura que vai fazer com que aquele mapeamento inicial do meu filho que não fala direito, que não olha tanto nos olhos, que ele seja provocado por ter aqueles neurônios ainda, porque não foram cortados, porque houve uma provocação e aí tinha uma marca lá, a poda neural não acontece naquele lugar e ele está sendo preservado para o futuro, né, para a próxima poda de 7 anos. Então, isso é muito importante. E como pensar no mapeamento, aí a gente já falando de adolescentes e adultos, né? A adolescência é um momento que todo mundo sabe que é ímpar. A gente que trabalha com adolescência sabe como é ímpar por causa da hecatombe dos hormônios, né? A liberdade é um troço de louco e ela tem aquela chuva de hormônios que realmente fazem muita diferença e que vão criar vários sinais. Sim. E aí prestar atenção nos sinais, mapear esses sinais para saber o que é supernormal, sobrenormal, ou hiponormal, é muito importante. Então, eu diria que o momento, se você, na infância, não fez isso, faça na adolescência. Comece a fazer procuras, buscas, testezinhos ali no início da adolescência, para perceber se existe algum desvio ali, se está alguma coisa que está saindo do lugar, porque aí a combinação da sobrecarga hormonal, da mudança púber, junto com as podas neuronais, pode realmente agudizar uma série de coisas, e a gente sabe, né, que pode ser, inclusive, esquizofrenia, né, que também tem o mesmo quadro de disparo, muitas vezes na adolescência, na primeira parte da adolescência. Então, eu diria que, quando você está interessado ali, na parte de adulta, o mapeamento é ali na juventude, né? E aí, é claro, né, quando você já passou a vida inteira... Vida adulta... Começou mais antes... Isso aí. Começou a dar problema demais, vá procurar um mapeamento. Não se frustre, né, com o fato de estar tendo menos memória, de não estar com tanta atenção, de estar ficando mais nervoso, né? Vai fazer uma pesquisa, um mapeamento, vai conversar com um profissional, vai buscar um profissional, porque é o seu momento, ideal, né? Quando você começa a dar problema. Muito bom. Como é que eu seguro esse tempo, hein? Meu Deus! Pessoal, vou chamar mais um parceiro aí, Chip Diesel, tá? É um parceiro nosso e a gente volta com muito mais aí. Fala, gente, boa tarde, aqui é o Thiago da Chip Diesel. Vou mostrar um pouquinho aqui do nosso trabalho. Esse caminhão aqui fumaçou, caminhão tanque, né? Perigoso, fumaçou debaixo do painel. Veio hoje aqui pra gente poder estar fazendo o chicote dele. Esse aqui deu falha no módulo GS, que é o módulo que faz a ligação das marchas, né? Fica aqui, ele faz toda a ligação pneumática e eletrônica da caixa de marcha, das PLD. Deu problema, né? O cliente trouxe pra gente. Já tiramos o moto, tá na bancada para poder consertar. Chegou hoje aí também, pessoal da Super Gás Brás. Tá com problema, não chega a 5 volts. Tomada da pressão de turbo. Já identificamos aqui, batemos continuidade no chicote. O defeito é o módulo, vai ser arrancado agora. Trabalhamos com módulo, reparação, calibração, elétrica, eletrônica, tá?
fazemos kit performance com economia de combustível, tá? Trabalhamos com DT6 aqui, né? Fazendo edições de software, arquivo para modo de injeção eletrônica. Qualquer coisa, fala com a gente aí. Grande abraço. Chip Diesel é a solução, tá? Chip Diesel fica localizada ali na Washington Luiz, atrás do shopping da Outlet, muito fácil de você achar, tá? E se você quiser fazer contato, anota aí o telefone, é 21 964 75 9630. Vou repetir, 21 964 75 9630. Vai falar com o Thiago. Chama lá, Chip Diesel é a solução. Meu amigo, rapaz, quanta coisa interessante. Eu tô aqui viajando, cara. Eu tô aqui, eu acredito que o pessoal que vai assistir depois esse podcast, eu mesmo vou assistir depois, porque, nossa, quanta informação, assim, que a gente pode estar, né, falando, né, pegando, porque a gente tá pensando aqui quantas coisas, né, quantas questões dessa podem estar afetando a vida de um adulto e poderia ter sido evitado, né? Então a gente pensa como que a informação ela é importante para a gente levar a vida de forma mais leve, né? De uma forma mais tranquila. E aí a gente indo para esse pensar assim, você falou sobre essa questão desse mapeamento, né? Não só a questão do mapeamento, mas o que a pessoa pode pensar mais quanto adulto, né? Sobre essa questão desse cuidado que ela tem que ter com ela dentro desse... Você falou uma coisa legal que é importante a gente pensar, né? O TEA adulto, ele afeta a vida cotidiana da pessoa, né? Ele afeta a sua operacionalidade, a sua funcionalidade. A pessoa pode se tornar disfuncional na vida adulta. Ele vem segurando ali a onda, forçando a barra, criando masking, criando estratégias, né? Forçando a mente. Só que como tudo, assim como o colágeno cai do rosto, os neurônios caem da cabeça, os cabelos também. Então, tudo vai depreciando e naquela depreciação ele começa a perceber vários sinais que vão se intensificando, né? E a gente tem uma perspectiva no humano que é relacional. Eu acho que as nossas relações, elas se intensificam e complexificam na vida adulta. Né? Quando você é criança, tem aquelas brincadeiras, as brincadeiras tomam conta da relação e dão um lugar para a relação que é muito mais dinâmico. Né? Quando você está na adolescência, aquela parada do Maria vai com as outras, cada um segue todo mundo, nego faz as besteiras tudo junto, meio que te mascara, né? Te permite andar bem. Agora, na vida adulta, a coisa se complexifica bastante. Né? O cara, ou a pessoa, o homem ou a mulher, inventam de namorar, noivar e casar. Né? Ter um relacionamento monogâmico. Ter uma relação com alguém que vai te ver todo dia. E isso, para quem tem problemas de socialização, como acontece com um dos marcos do autismo, e comportamentos restritivos ou repetitivos, passa a ser um problema. Né? Porque o problema, como a gente vive dizendo, são os outros. Né? Então, o outro perto de você, ele começa a notar uma série de coisas em você e atacar essas coisas. Né? Então, ele ataca o fato de, quando a família toda vem para a sala, você vai para o quarto. Quando está todo mundo no melhor do papo, você do nada desaparece. Né? O fato de todo mundo torcer para o Flamengo e você cismar com o Fluminense sem saber explicar por quê. Né? Aquelas coisas de rigidez que não tem explicação. Né? Que você vai vendo que a pessoa não negocia nunca. Né? Mas é o comportamento padrão dela, muito baseado no espectro. Né? É ruim? Não, é ela. Só que isso causa muitos conflitos, porque a pessoa, inclusive, tem frases para isso, né? Pô, eu sempre negocio e você nunca, tudo para você é do seu jeito, né? E é do seu jeito não porque ela está com maldade, é do jeito dela porque é como ela se sente mais confortável. E até ela tenta fazer de outro jeito, mas a cabeça dela, a estrutura neuronal, o cérebro dela funciona de um jeito que leva ela para aquela direção. Então, os problemas cotidianos são muitos, né? E vão se repetindo, sobretudo quando você tem vidas íntimas, como acontece no trabalho.
Você está falando algo interessante. A minha esposa, ela acaba assistindo eu esqueci o nome dele. Eu estou tentando aqui lembrar o nome dele. Ele está no YouTube. A mãe dele filma ele. Ricardo. Ricardo, Ricardo isso. é espetacular. Ricardo é ótimo. E a minha esposa fica ali horas assistindo o Ricardo. E aí ela fica, assim, às vezes na fala, até algumas falas dele, justamente sobre essa espontaneidade dele, como ele na questão de, vamos dizer assim, do sentimento, da troca da relação com o outro, principalmente como ele trata lá, na verdade, as empregadas, né, que trabalham, as amigas, né, nessa relação deles. Eu acho que traz um pouco dessa sensibilidade pra gente, dessa humanidade, da gente olhar pro outro, né? Minha esposa, ela fica ali, às vezes, horas assistindo, né? E faz a gente raciocinar e a gente pensar, né? Que existe, né? A gente vê claro ali que a pergunta dela seria assim, como é que seria ele numa relação afetiva? Né? Como é que seria dentro dessa complexidade? E a gente pode entender que quando a gente fala em relação afetiva, a gente está falando num casamento, amorosa, a gente está falando na relação nesse sentido, e a gente vai se olhando um pouco para a gente dentro dessas dificuldades. Que é uma outra coisa curiosa, né? As pessoas muitas vezes assexuam, né? Botam de forma sexuada as pessoas que estão dentro do transtorno de espectro autista, e também não é uma verdade. Essas pessoas também têm impulsos sexuais, Sim. Essas pessoas também têm pensamentos sexuais, Sim. né? Porque, óbvio, né? Quando você pensa em alguém de nível 3 de suporte, que é uma questão um pouco diferenciada e que muitas vezes tem déficit intelectual, aí é mais complexo, porque é necessário uma preservação por causa da compreensão cognitiva da pessoa. Okay. Né? Mas quando você pega alguém que está ali entre o nível 1 e nível 2, e muitas vezes pessoas de nível 1 de suporte e nível 2 de suporte, elas transitam entre os dois níveis. Né? Essas pessoas vão ter pensamentos românticos, vão ter pensamentos amorosos, vão querer construir uma família porque ela vê todo mundo construindo. Sim. E ela nem sabe qual é a falha que dá, porque muitas vezes ela não entende. Né? E como chegar em alguém, como paquerar, como diriam os paulistas, como chavecar. Né? Como é que chaveca, cara, quando você tem problemas de comunicação que são muito intensos em você. Né? Você sabe o que falar, mas também não sabe como responder quando a resposta vem e você não tinha planejado ela. Né? Então, essas questões, elas são uma verdade. Né? E é bastante importante a gente pensar aqui que a pessoa que está no espectro autista, ela precisa de suporte, inclusive dessas pessoas por quem ela se apaixona. Entendeu? Essas pessoas têm que ser alças de suporte para essa pessoa também. Porque vão estar com ela na vida, vão estar com ela na estrutura. Então, a pessoa que está, de alguma maneira, envolvida romanticamente com alguém que tem sinais ou traços autísticos, né, essa pessoa também tem que estar muito ligada com isso. Novamente, a informação é importante. Porque, às vezes, tem namorados brigando com a namorada, ou namorada brigando com o namorado, e não percebe que aquela pessoa ali tem só traços autísticos. E se fossem trabalhar aquilo juntos de maneira mais franca, mais sincera, talvez a relação fosse um ganho, como a gente vê a relação do Ricardo com a mãe. Perfeito. Entendeu? O amor da mãe pelo Ricardo, ele é incondicional. E ela prepara terrenos para que ele interaja com as outras pessoas. Ela estrutura de uma maneira tal, estruturou, inclusive, a exposição dele na mídia. Verdade. Né? Ela trabalha aquilo, ela dirige como vai ser feito, ela coordena aquilo e deu para ele uma outra realidade, uma outra perspectiva, né? Uma outra forma. As pessoas às vezes criticam, mas é uma exposição. Não é. É uma explanação de uma realidade. E tantas pessoas expõem a realidade. Por que um autista não pode? Tantas pessoas fazem aí videozinhos de TikTok. Por que um autista não pode? Sim. Entendeu? Por que isso não? Por que ele não poderia? Sim. Né? O que será que implica, né, para a família dele? Ele está ali, está disponível, está presente, está sabendo que ele faz parte. E de uma forma segura, né? Eu acho que isso é legal. Pessoal, vocês querem... O pessoal está aqui, ó, colocando aqui pra gente. A Aline está dizendo, bom demais. Ó. Obrigado. A Mônica está dizendo assim, show. Eu tenho ela está dizendo que eu tenho um ex-aluno autista. A Mônica Pontes está dizendo aqui pra gente. Pessoal, se você quiser, casado,
Ela tem um ex-aluno autista casado. Minha esposa, na verdade, está colocando aqui para a gente. Né? E a gente é bom a gente ver que quando há suporte, acho que é isso, né? A palavra, se a gente pode colocar isso, quando há suporte, quando há uma rede de apoio, quando há essa fala, é muito importante. Meu amigo, eu vou chamar mais um parceiro, porque o tempo está acabando, a gente precisa voltar. Fica aí com a gente, tá? Você que tá assistindo a gente, fica aí com o Odontopan e a gente volta com muito mais para vocês, tá bom? Fica com a gente aí até o finalzinho. Consultório odontológico localizado em frente ao Teatro Raul Cortez, no centro de Duque de Caxias. Portaria entre a Galeria Santa Rosa e a loja Ponto Frio. Antiga Presidente Kennedy, no número 1555. Estamos no 7º andar. Oferecemos todas as especialidades odontológicas com foco na harmonização facial e reabilitação protética. Venha conferir nosso atendimento humanizado com um horário exclusivo para você. Agendamentos no número 21 98752 2573. Odontopan, lapidando seu melhor sorriso. É isso aí, pessoal. Odontopan. É isso mesmo. O Odontopan fica localizado aqui em Duque de Caxias, pertinho ali, em frente ao Teatro Raul Cortez, aqui na praça ali. E você vai fazer contato no número 21 9875 22573. Vou repetir, 21 9875 22573 e vai falar com a Pamela. Odontopan é o melhor atendimento na área de odontologia e estética e você vai estar bem seguro. Meu amigo, que podcast tremendo. Meu Deus, cara. Como é que eu faço? Você vai ter que voltar, pai. Vamos marcar por outro dia. Acho que tem uma coisa que era importante falar antes da gente fechar, eu queria que você me permitisse. Não, claro, fica à vontade. Que é a questão do diagnóstico, né? Muitas pessoas me perguntam como é que é feito esse diagnóstico, o que é esse diagnóstico, e algumas pessoas querem um milagre que a gente ainda não tem, que é o de ter um diagnóstico orientado por laboratórios ou por exames laboratoriais. Então não tem, mesmo quando a gente fala da genética, né, isso é uma questão muito complexa, porque são muitos genes, muitas possibilidades, algumas dicas que são muito mais de confirmação, mas o diagnóstico do TEA, ele é clínico. Ele é observacional, né? Sim. Ele é feito na clínica e ele é um diagnóstico clínico. Okay. Né? Então não tem um testezinho, vamos bater uma foto da cabeça, né? Vamos bater, não tem. Né? Tudo que a gente fala hoje, que a gente sabe que acontece, foi feito posteriormente. A gente vai lá, detecta e fala, tem neurônio que foi cortado. Agora eu entendi a poda. Você vai entendendo a partir das pesquisas, mas ainda não temos condições de ter diagnóstico orientado por exames laboratoriais ou exames de imagem de verdade. Eles só servem para ratificar, mas o diagnóstico ele é clínico, geralmente feito também como um diagnóstico diferencial. Você tem que descartar algumas coisas para poder chegar ao transtorno de espectro autista. Então você tem que descartar, por exemplo, o transtorno opositor, desafiador, ou saber se ele é ali uma comorbidade, ou saber se ele é uma dupla excepcionalidade. Tem que descartar uma alta habilidade, de repente, né, sinais de alta habilidade, para poder ver se há combinação. Né? Então, tem uma série de outros diagnósticos que têm que ser considerados, ser feitos como diagnóstico diferencial para que se chegue clinicamente ao diagnóstico. Mas aí, Kleber, como é que se faz, então, para um adulto? Como é que você vai diagnosticar um adulto? Para uma criança, beleza, marca o desenvolvimento, você vai marcando tal, e o adulto que venceu isso tudo já está adulto. Né? Agora ele é só um cara chato. Como é que você faz? Bom, o diagnóstico de adulto ele é bem mais complexo do diagnóstico de criança, né? Porque ele tem outros marcos, e os marcos do desenvolvimento eles já não são mais tão úteis, a não ser pela lembrança, e muitas vezes você não tem mais esse registro. Né? Quem sabe como era a criança era a mãe, e às vezes ela não está lá. Quem sabe é o pai, e às vezes não está lá. Quem sabe é aquela tia que criou, e ela pode não estar lá. Né? E aí você não tem direito a esses marcos com muita clareza. Né? Você vem com um histórico que não traz esses marcos de desenvolvimento com muita clareza. Então você tem que tentar fazer testes. E existem alguns testes que são padrão ouro para fazer, que os neuropsicólogos usam, para que a gente possa chegar a indicativos que vão dar para o clínico a possibilidade de fazer. E aí
Hoje, no Brasil, infelizmente, o psicólogo clínico não faz o diagnóstico terminal, o final, né? Ele pode fazer indicações de diagnóstico, ele pode fazer diferencialidade de diagnóstico, ele pode fazer, inclusive, testes psicológicos, mas no Brasil, porque é o Código Internacional de Doença, o CID, que diz se você tem ou não tem aquele transtorno, é ali que você vai ter que tirar, tem que ter o código CID para poder fechar o diagnóstico. Então, quem faz isso é médico. Sim. Geralmente, no caso de crianças, seria um pediatra, um neuroinfantil, um psiquiatra infantil. No caso de adultos, a mesma coisa, né? Um neurologista, um psiquiatra, geralmente. Tem clínicos que podem fazer? Sim, mas é difícil, né, você encontrar um clínico que realmente tenha condições de fazer avaliação do diagnóstico que é de saúde mental. Eu até abrir aqui um adendo aqui, até o próprio psicólogo que ele vai fazer esse diagnóstico, não é diagnóstico, ele vai fazer essa testagem, né, a avaliação psicológica, não é qualquer psicólogo. É preciso perfeito. Tem que ser... Porque as armadilhas são muitas, né? Sobretudo em adultos. Isso, né? Porque a gente está falando de comportamento, né, e de desdobramento de comportamento. Sim, perfeito. Né? É uma avaliação clínica muito criteriosa e precisa ter manejo, inclusive para entrevistar, para que você não tenha viés, né, e falseabilidade nos resultados. E até na própria aplicabilidade dos testes também, nos resultados, eu acredito que isso tem que ser aquele que tem esse manejo, até para as escolhas dos próprios testes. Com certeza. Isso, inclusive para escolher os testes, porque ferramentas você tem muito. Exatamente. Perfeito. Meu amigo, o que eu vou dizer? Muito bom. Mas tudo que é bom acaba, né, rápido, né? Então, isso é verdade, infelizmente, nosso tempo já foi. E aí eu queria aí que você deixasse aqui, aquela mensagem ali para essa galera adulta que está aí, que talvez, né, tenha aí, que vai assistir esse programa depois, que eu acredito que esse programa, ele vai dar uma repercussão muito boa de informação para as pessoas. Deixa a mensagem para eles aí. Bom, gente, a gente tentou aqui falar o máximo que a gente pôde sobre, né? Eu continuo trabalhando na ideia de trazer informação e trazer acolhimento, né, quanto psicólogo para essa questão e essa causa. Como podcaster, que também sou, a gente vai ter lá no Conteúdo Concreto, se você quiser visitar, se me permitir. Deixa, Jabá, por favor. A gente tem lá no Conteúdo Concreto alguns episódios que falam sobre isso, episódios inclusive gravados com pessoas autistas, né, pessoas já adultas autistas. Então bota lá Conteúdo Concreto Salada Cult, procura lá, que você vai encontrar alguns episódios que vão falar especificamente disso. Tenho certeza que vai te abençoar muito, vai te ajudar bastante. Procure informação, né? E se você tem desconfiança de um parente, né, que está dentro do espectro, conversa, vê o que ele acha disso, passa aí o humanamente para ele, né? Fala assim, não, assiste aqui, cara, olha só que coisa legal, e dá para ele fazer, porque a informação realmente pode salvar vidas, né? O índice de suicídio entre a população do transtorno espectro autista é enorme justamente por causa da falta de entendimento de si, né? E aí, quando você chega nesse patamar, quando chega nesse nível, né, você acaba sendo levado a situações extremas e tem hora que você não suporta mais. Então, a informação pode salvar muitas vidas e pode fazer você ter uma vida mais feliz, né? Queria agradecer a você, Júlio, pela oportunidade, por poder estar aqui, né? E vamos com o pessoal quiser encontrar nosso amigo Kleber, deixa aí seu teu Instagram, pessoal. @psi_kleber_pereira, Kleber com K, Pereira com P, tá? Então, @psi_kleber_pereira, tudo junto, pode chegar lá que tá com a gente. Ou então, se quiser usar o link da página, também tem lá, abre.ai/psi_kleber_pereira, tudo junto. abre.ai/psi_kleber_pereira, tudo junto. Perfeito, meu amigo. Muito bom. Agradeço aí a sua participação. Tem como, Carlos, colocar aqui rapidinho aí, da Mônica aí? Da Mônica? Dá uma força pra Mônica, né? Dá força pra Mônica, senão chegar em casa eu fico sem janta. Tá aí, pessoal, reforço escolar da tia Mônica, aí, ó. 989840136, o melhor reforço da Baixada Fluminense. Tem, já ganhei tudo a ver com suporte ao autismo. Aí tem tudo a ver com suporte. É isso tudo aí. A ver com suporte. Vamos lá, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. A Aline está falando aqui, o pessoal que participou, a Meire Paixão, a Aline, Mônica, né?
o nosso amigo aqui também, Cláudio, né, que participou. A Aline está colocando aqui, seria bom você trazer um autista, né? Ela colocou aqui, e uma mãe de um autista. Aquilo que a gente estava conversando, ela colocou aqui. Ela vai continuar. Vamos continuar essa série, e a gente vai tentar trazer aqui, vamos trazer uma mãe que milita dentro do autismo, vamos tentar trazer também um adulto, né, para a gente poder fazer essa troca aqui, tá bom? Toda quarta-feira, às 18h30, nós estamos aqui, tá bom? Esse podcast é ao vivo e vai ficar gravado, você pode assistir, é só baixar o aplicativo aí da TV Metropolitana Rio, você vai conseguir assistir esse programa na terça-feira, às 20 horas, e no sábado, às 16 horas, vai passar a reprise desse podcast.